Nesta aula que a gente vai estar vendo aqui sobre os modificadores aqui de acesso. Então o que seria? São 4 os modificadores de acesso básicos da linguagem Java: Private, Padrão, Protected e Public. Eles servem para tornar os componentes da sua aplicação mais ou menos acessíveis por outra parte do seu programa. Então a gente está trabalhando até agora, a gente viu ali que a gente tem algumas palavras reservadas que a gente utilizou: Public, Private, Protected, se eu não me engano a gente não utilizou ainda. A gente vai entender aqui cada um deles e como funciona eles na prática. Então vamos lá na parte conceitual aqui, primeiramente do Public e depois do Protected. O modificador de acesso Public é o menos restritivo de todos. Ele permite que qualquer outra parte da sua aplicação tenha acesso ao comportamento, na verdade ao componente marcado como Public. Então lá no nosso código, no IntelliJ, a gente tem a nossa classe carro, que a gente criou nas aulas passadas. E lá a gente tem os nossos atributos, né, as nossas características, public, onde a gente tem o nome, a cor. A gente também tem 2 métodos, que são 2 ações desse objeto, dessa classe, que é no caso movimentar e frear. Então voltando aqui no IntelliJ, a gente tem aqui a nossa classe carro, a gente tem aqui os atributos para ela, todos estão como os public, inclusive as nossas ações, né, que são os nossos métodos, também está como public. Então o que significa isso? Que toda vez que eu tiver aqui os meus atributos ou os meus métodos com essa palavra aqui public, eu posso acessar eles não só aqui da nossa main activity. Percebe que a main activity é um arquivo separado. Se a gente vir aqui em project, os dois estão dentro do mesmo pacote. Então o pacote como se fosse uma pasta para a gente organizar melhor. Então os dois arquivos estão no mesmo pacote e através de um, que é do arquivo main.java, eu consigo acessar aqui os atributos que estão como public e também acessar aqui as funções, os métodos aqui dessa classe carro. Então da mesma forma, se eu tivesse aqui diversos outros pacotes, eu também conseguiria acessar aqui esses atributos desses outros arquivos, porque todos estão como public. Então public seria isso, é o menos restritivo, você consegue acessar aí todos os atributos e métodos de qualquer parte do seu código. Então vamos ver agora aqui o Protected. O Protected, os membros da classe marcados como modificador de acesso Protected serão acessíveis por classes interface dentro do mesmo pacote e por classes derivadas, mesmo que estejam em pacotes diferentes. Então a gente viu aqui algumas palavras que a gente ainda não conheceu aqui no curso. O que seria? Questão aqui de interface e também derivadas. Então interface a gente também vai ver nessa seção mais para frente, então não se preocupe. E derivadas também a gente vai ver, aqui seria o conceito aqui de herança, que também a gente vai ver aqui nessa seção. Mas basicamente ele fala o seguinte, que as classes Protect serão acessíveis por classes e interface dentro do mesmo pacote. Então a gente viu lá que o modificador de acesso public, a gente tem acesso aí indeterminados, independentemente do pacote que a gente esteja com o nosso código ali. Já o Protected não. Para a gente ter acesso a um determinado código, a gente tem que estar no mesmo pacote. Então vamos voltar aqui no IntelliJ para a gente começar a montar aqui um exemplo aqui do Protected. Então o que a gente pode fazer aqui para a gente dar um exemplo de Protected? Eu vou vir aqui nesse pacote src, então percebo que isso aqui é um pacote. Então eu posso vir aqui em cima, vou clicar com o botão direito, New, vou vir aqui na opção de Package e eu posso simplesmente aqui dar o nome desse pacote de Login. Então percebo que aqui eu tenho um pacote e aqui eu tenho outro pacote. Aqui dentro dessa classe, desse pacote de login, eu vou estar criando aqui uma classe, Java Class, e eu posso dar um nome aqui de login com L maiúsculo. Vou pressionar a tecla Enter, eu vou vir aqui no meu main, eu posso basicamente copiar aqui esse main, eu posso vir aqui e eu vou colar ele aqui. Então perceba que até então a gente não tem erro nenhum. Se a gente executar, tudo funciona. Agora é o seguinte, eu tenho aqui então a minha classe carro, e eu tenho aqui alguns objetos, tanto na classe de login e na classe main. Perceba que a classe login está no pacote de login e a classe main está no pacote com.company, que é o pacote nome padrão ali que o IntelliJ dá. Então vamos dizer agora que eu queira que esse método movimentar, ele só seja acessível para todos os arquivos que estão no mesmo pacote que a classe. Nesse caso seria apenas a classe main. Eu posso vir aqui e eu vou colocar aqui Protected. Então se a gente ver, a gente já tem um erro, e se a gente clicar, ele vai levar a gente lá para o arquivo de login. Por quê? O arquivo de login está tentando acessar aqui o método Protected, sendo que ele está em outro pacote, diferente do pacote que ele está tentando acessar. Então aqui ele fala que ele está aqui como Protected, ele não consegue acessar aqui esse outro pacote. Ele fala aqui, se você quiser,
você pode clicar aqui que ele vai tornar esse método public e você vai conseguir acessar. Então seria isso, o modificador protected, você só vai conseguir acessar determinado código se você tiver no mesmo pacote ali que aquele código que você está tentando invocar. Então vamos aqui para a próxima página. Então agora aqui a gente tem aqui o modificador de acesso padrão. Então o modificador de acesso padrão, também conhecido como acessibilidade do pacote, é o modificador atribuído aos membros da classe que não foram marcados explicitamente com um ou outro modificador de acesso. Então nesse caso a gente viu que a gente pode colocar ali explicitamente o modificador de acesso do nosso método, dos nossos atributos, mas também a gente pode deixar sem, que ele também vai pegar aqui esse modo padrão. E esse modo padrão, como que funciona? Então se eu vim aqui na classe carro, a gente já viu aqui o protected, né? Então se eu colocar aqui public, a gente deixa de ter o erro aqui na classe de login, porque a gente agora vai conseguir acessar o método movimentar, independentemente do pacote que a gente esteja. Agora se eu vim aqui e retirar esse public daqui, então ele gerou um erro aqui, se eu clicar, ele levou aqui a gente para o arquivo de login. Então perceba que ele está dando um erro aqui. Então o que seria? Quando você não coloca aqui explicitamente o modificador de acesso, meio que ele pega ali o protected, onde apenas os arquivos do mesmo pacote, nesse caso o main e o carro, perceba que a gente não teve erro, eles estão no mesmo pacote, eu consigo acessar normalmente. Já a classe de login que está em outro pacote, eu não consigo. Então agora por último a gente vai ver aqui o modificador de acesso private. O modificador de acesso private é o modificador mais restritivo, modificador de acesso. Todo membro de uma classe definido como modificador de acesso private só é acessível para a própria classe. Então eu posso vir aqui, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu colocar isso daqui como public, só para a gente deixar de ter o erro, então está tudo funcionando. Então ele fala o seguinte, que a gente tem aqui o private, é o modificador de acesso mais restritivo que a gente tem, e se a gente colocar aqui private, ele vai dar erro aqui tanto no arquivo de login, quanto no arquivo do arquivo main.java. Então, o modificador de acesso private, independentemente se o arquivo, a classe que está invocando esse método esteja no mesmo pacote ou não, ele sempre vai dar erro, ele não vai permitir. Então, quando você coloca private, significa que você pode utilizar esse método apenas dentro aqui da própria classe. Então, como que ficaria? Eu só vou vir aqui, eu vou colocar aqui um comentário, só para a gente deixar aqui de ter o erro, para poder a gente já não ter mais o erro aqui. Então perceba o seguinte, eu consigo acessar esse método apenas dentro dessa classe aqui. Então poderia vir aqui embaixo e fazer o seguinte, eu vou chamar aqui o dis.movimentar, vou passar aqui 85. Então o que seria esse dis? Esse dis se refere ao contexto aqui da minha classe. É como se eu tivesse aqui na main eu coloco go, que no caso é um objeto do tipo carro, que é do tipo essa classe, ponto, o método que eu quero acessar. Aqui na classe carro, como esse método já está aqui dentro, eu não posso vir aqui e fazer carro ponto movimentar. Nesse caso eu tenho que vir aqui e colocar a palavra reservada dis, que já se refere já a esse contexto aqui do carro. Então eu posso vir aqui agora aqui no main, aqui perceba que eu estou chamando apenas o método frear e através dele a gente está chamando aqui o nosso método movimentar. Então se eu vier aqui e executar aqui o meu projeto, você vai ver que a gente vai ter ali as duas frases sendo exibidas normalmente. Então perceba que ele primeiro chamou aqui, no caso da velocidade, né? O carro está se movimentando com a velocidade de 85 km/h, depois ele chamou aqui dizendo que o carro freou. Então espero que você tenha entendido aí sobre esses 4 modificadores de acesso que a gente tem aqui na linguagem Java. Se você não entendeu, eu te recomendo você assistir a aula novamente. Depois de você assistir, se ficou alguma dúvida, você pode estar dando continuidade no curso, que a gente vai ver diversos exemplos aplicando isso melhor na prática quando a gente estiver criando os nossos aplicativos. Mas se mesmo assim se não quiser ficar com a dúvida, quiser adiantar, deixa aí nos campos de perguntas e respostas que eu vou estar te ajudando, tá bom? Então eu espero que você tenha gostado e a gente se encontra na próxima aula.